Olá, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje conversaremos com o cirurgião dentista Frederico Felipe, mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial, chefe do programa de residência e treinamento em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital de Base de Brasília. Seja bem-vindo, Frederico Felipe. Obrigado pelo convite. É uma surpresa muito grande, né, estar aqui. E vamos conversar. O que eu posso contribuir? Vamos começar. Quem é o Felipe ou o Frederico? Cada um te chama de um jeito. Pois é. Quem tem nome composto é essa bagunça toda. Então o pessoal do trabalho me chama de Frederico, os amigos mais próximos me chamam de Felipe. Frederico, o nome do meu avô, Felipe. Minha avó chama Filipa, a minha avó materna, e aí fez essa combinação. Mas eu sou especialista, mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial, graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, fiz residência na Universidade Federal de Uberlândia, mestrado na Universidade Federal de Uberlândia e fui professor da mesma universidade. Retornei a Brasília e iniciei meus trabalhos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e saí para fazer doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E aí você foi para os Estados Unidos, foi para o Texas. Sim, daí eu tive um aceite, fui para a Universidade do Texas, mais especificamente para o John Peter Smith Hospital, em Fort Worth, no Texas, onde eu fiquei lá 6 meses vendo toda a rotina do hospital. E na verdade foi um hospital que estava lá o mestre, né, o papa da cirurgia ortognática no mundo, né? Foi um hospital por onde passou o professor Bruce Epker e hoje o chefe do programa é o professor John Stella. Você não quis permanecer nos Estados Unidos? Pois é, isso foi uma grande... Uma pergunta que você ainda se faz? É uma pergunta que eu me faço ainda. Na verdade, eu tive até uma oportunidade, o profissional com formação acadêmica, ele é muito bem quisto no mercado americano, né? E eu tive a oportunidade de ficar e como eu tinha saído, como eu fui liberado para fazer o curso de doutorado com ônus para a Secretaria de Saúde, eu fui com salário, então eu não achei justo ficar lá. Então eu resolvi voltar para ofertar o que eu tinha aprendido na minha formação, no meu doutorado e por conseguinte lá nos Estados Unidos para aplicar aqui mesmo no Brasil o que eu havia aprendido. E você vê uma diferença nessa formação do cirurgião bucomaxilo nos Estados Unidos e no Brasil? Não, eu não. A formação hoje é uma pergunta muito capciosa, porque a formação hoje ela não é igual à formação que tínhamos antes. Até porque hoje nós temos uma implementação digital muito grande na odontologia. E o que acontece? Eu vejo que a entrada da odontologia digital, ela está aos poucos tirando todos aqueles conhecimentos básicos de anatomia, fisiologia. Então as pessoas elas focam muito no digital e deixam essa parte um pouco para trás. Mas a formação do cirurgião bucomaxilofacial no Brasil, ela é muito parecida do cirurgião bucomaxilofacial americano. Obviamente que nos Estados Unidos os programas de residência são 4 anos e alguns programas eles te dão double degree, que você entra como dentista e aí você tem a oportunidade de se tornar médico durante o programa. Então tem programa, na universidade que eu estava era de 6 anos, que dava dupla titulação. E tem algumas universidades no norte do país que são 7 anos, que também te dá dupla titulação. Você estava falando um pouquinho da odontologia digital. Eu queria que você trouxesse para nós, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, como que isso está impactando mesmo? Como que isso está sendo uma revolução? É uma realidade. E quem não aprender a mexer nos computadores, nos softwares, vai ficar para trás. Isso é uma realidade.
qual que é a grande vantagem, né, e o grande salto de qualidade da odontologia digital na cirurgia bucomaxilofacial? Previsibilidade. Você consegue planejar os casos de uma maneira mais fidedigna de quando a gente fazia com o método convencional, que era articulador, arco facial, serrar o gesso. Você consegue mostrar isso para o paciente? Consigo. É melhor? O paciente ele tem uma visão mais realística da situação. Porque quando a gente, obviamente que a gente sabe o que a movimentação impacta na estética facial do paciente. E quando você mostra o software, o paciente ele consegue ter uma visão mais real do caso dele. Então isso acaba trazendo os mais pacientes e os pacientes eles ficam menos avessos a esse tipo de procedimento, que na verdade é procedimento bem invasivo, a gente precisa ir para o hospital, então isso de certa forma num primeiro momento causa um impacto muito grande, um medo muito grande para os pacientes. A preocupação do paciente é normal, é salutar. É o que a gente vê no consultório, né? Mas eu acredito que com isso a gente consiga tranquilizar mais a população, o paciente, ele tenha condições de ver, né, aonde ele vai ter de resultado e também traga uma expectativa até melhor, né? Felipe, eu queria, né, você sendo professor de graduação, de pós-graduação, queria saber de você, o ensino ainda te estimula? É uma cachaça, né? Você sabe que... Você sabe o que eu estou falando. É uma cachaça. Você sabe que faz mal, mas você não vive sem. Como que você vê o mercado para os alunos que estão finalizando os cursos de graduação em odontologia? O mercado para aquele rapaz que está se formando agora, após uma pandemia? É um grande desafio o mercado hoje, né? Então, na verdade, você precisa se reinventar o tempo todo. Quando nós formamos, qual que era o nosso sonho? Era montar um consultório e trabalhar. E hoje a gente sabe, se você monta um consultório e vai trabalhar, isso não é sinônimo de sucesso. Então, as redes sociais, elas estão aí. A sociedade mudou muito, então, mas eu acho que a odontologia, ela ainda, como a medicina, a odontologia, ela tem muito espaço ainda, né? Há que se crescer muito ainda. Se você olha os níveis da população que realmente tem acesso a um atendimento de qualidade, ainda é muito pequeno. Como são os casos, como que é seu trabalho, né, nos acidentes, nos traumas que a gente vê de face, em reconstrução de esqueleto facial, no hospital aqui de base de Brasília, que é uma referência no Distrito Federal? Basicamente, a gente trata com todo tipo de paciente. São pacientes que têm fraturas de face ocasionadas por acidente de trânsito, por briga interpessoal, enfim, por as mais diversas etiologias. Então, a gente tem um pronto-socorro, um pronto atendimento, e nós somos inseridos hoje dentro de um pronto-socorro onde tem todas as especialidades médicas. Então, tem a neurocirurgia, cirurgia geral, cirurgia do trauma. Então, todas essas especialidades, elas estão inseridas e nós fazemos parte dessa equipe. Basicamente, o que chega para nós é paciente grave, paciente onde tem o estrago facial, ele é muito grande. Cirurgias de alto custo, cirurgias de alta complexidade. Então, basicamente, no pronto-socorro a gente faz isso. No ambulatório, a gente trata aqueles pacientes que têm deformidade dentofacial, cirurgias ortognáticas, as mais diversas tipos de reconstrução, patologias, a gente trata no ambulatório, né? Então, a gente pega esses pacientes que vêm encaminhado para a gente de todas as regionais, região norte do país, região nordeste do país também. A gente tem muitos pacientes oriundos dessas regiões do país e a gente acaba sendo um grande serviço. Então, hoje, dentro da cirurgia bucomaxilofacial dentro de Brasília, o SUS oferta todo tipo de tratamento que é realizado na iniciativa privada.
Gostaria que você falasse um pouquinho sobre residência em cirurgia. Muitos alunos de graduação têm dúvidas sobre como se preparar para a seleção, como entrar para a residência. Eu queria que você desse aí o caminho das pedras, alguma dica para esses alunos que sonham com a cirurgia. Então, é uma área apaixonante. Se me perguntaram esses dias se eu faria de novo. Eu faria tudo de novo e da mesma forma que eu fiz. O processo seletivo do programa de residência é um processo seletivo muito pesado, né? A concorrência ela é muito grande. Por quê? Porque nós ofertamos poucas vagas e o aluno tem uma bolsa, ele recebe para estudar. Então isso acaba atraindo muitos candidatos do país inteiro. Então o processo de seleção ele acaba selecionando sempre os alunos mais preparados. A minha dica para os alunos que pensam, que querem fazer residência e veem no programa de residência como o padrão ouro na formação do cirurgião bucomaxilofacial, a minha dica é só estudar, né? Longe do livro e fora do estudo nós não temos salvação, então somente estudar. Você pegar todas as provas dos processos seletivos dos anos anteriores e aí você fazer uma grade, digamos assim, uma trilha de estudo para que você possa se preparar da melhor forma possível. Felipe, foi um prazer ter você aqui. Obrigado pela entrevista. Obrigado por trazer um pouco, né, desses seus conhecimentos de cirurgia. E foi hoje nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.